Eu aprendi que comunicar não é o que se diz, comunicar o que o outro entende. E eu sempre tive como grande aprendizado que a oratória é um decodificador. Você fala, mas será que você comunica? Eu brinco que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é ir em frente com medo e tudo. Vamos em frente. Hoje estamos com um grande empresário, empreendedor, gaúcho, de Bagé, chamado Cláudio Acosta. Ele empreende hoje e, há um bom tempo, dentro da oratória. É um desafio, assim, bastante pujante hoje em dia. Eu acredito muito na sorte, sobretudo naquela que a gente constrói. Eu acredito que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso com pessoas interessantes, mais sorte eu vou tendo nessa jornada. Olá pessoal, mais uma vez aqui Rodrigo Zampronha para mais um episódio de podcast O Caminho do Sucesso. Hoje estamos com um grande empresário, empreendedor, gaúcho de Bagé, chamado Cláudio Acosta. Ele empreende hoje e, há um bom tempo, dentro da oratória. É um desafio, assim, bastante pujante hoje em dia. Então, Cláudio, seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado, Rodrigo, com muita satisfação. Estou aqui hoje em um podcast chamado Podcast, conduzido por um gaúcho de Guaporé. Ótimo. Perfeito. Então, meu conterrâneo, o podcast ele é uma jornada, um caminho de prosperidade e de sucesso que a gente acaba trilhando. E a gente sempre começa essa jornada conduzindo, o interlocutor com a infância. Tudo se inicia na infância, com a família, todas as nuances de aprendizados, erros e acertos, colégio, pais, irmãos. Então, como que começou essa tua jornada, onde culminou, então, no empreendedorismo dentro da oratória? Essa jornada se inicia em Bagé, onde na minha infância o meu primeiro contato com comunicação eram as rodas de violão dos adultos e eu era a criança que pedia para cantar com os adultos. Ali nasce a desinibição, ali eu começo a me encaixar melhor em um centro onde as pessoas tocavam e cantavam e eu queria estar ali, naquela roda de adultos. Eu não queria estar brincando com as crianças naquele momento, eu queria estar no meio da música e música é comunicação, música é expressão. E era música gauchesca, Cláudio? Gauchesca, MPB, rock nacional, eram aquelas rodas gostosas de violão, onde a música fluía na beira da lareira a -1, -2 graus de temperatura. Que legal, cara. E, da onde surgiu essa proposta musical? Foi pai, mãe, familiares? Familiares e amigos de familiares. Pai e mãe não, engraçado. Pai e mãe não. Só escutavam. Tive muita influência musical de tio, mãe, que escutavam muitas músicas. Mas tocar instrumentos não, cantar não. Muito legal. E, durante a tua infância, aonde que tu acaba vendo os teus maiores aprendizados, tudo que tu acabou conquistando, nesses dias de hoje, de conhecimento, aonde que surgiu todo esse conhecimento em oratória? Esse conhecimento nasceu no colégio, onde eu percebi que eu era melhor falando que escrevendo. Então, quando nós tínhamos que apresentar algum trabalho, eu era aquele aluno que pedia para falar. Vocês copiam, eu falo. Quando vem a formatura, ser o orador da turma, na faculdade gostava muito de apresentar os trabalhos e os grupos já me pediam, não, vem para o nosso grupo, a gente faz tudo, a gente imprime, mas você apresenta. Tu que vai lá na frente apresentar. E isso para mim foi trazendo um aprendizado muito importante. O outro aprendizado importante foi no esporte. Jogando esporte coletivo como futebol, vôlei, o quanto a comunicação faz diferença para orientar um time. E isso me trouxe um aprendizado muito rico, muito vivencial, que eu fui carregando, que eu fui colecionando. Eu brinco que nós somos uma coleção de histórias, ninguém é uma única história, nós somos uma coleção de histórias. E a vida é feita de ciclos, obviamente. Então, dentro dessa tua jornada de infância, tu acabou vendo que realmente tu tinha um poder da comunicação. E na adolescência, o que acabou surgindo dentro da tua adolescência que acabou culminando e mais uma vez te informando que era esse teu caminho? Na adolescência veio um episódio muito interessante e a tua pergunta foi muito boa. Eu tive uma banda de rock
E nós participávamos de Festival da Canção, Festival Estudantil, tocávamos em Festival da Praça, começamos a tocar em aniversários, tocávamos com cachê fixo em uma pastelaria, fazíamos uma parte de um show que era o Mamonas Assassinas Cover, e por aí vai. Foi uma época muito rica, e isso me trouxe uma vivência de palco, uma vivência de microfone, uma vivência de expressão, e ali eu tive um aprendizado que até hoje me é muito útil, que é o aprendizado de ler o público, entender quando o público está gostando daquela música ou não, quando a gente tem que acelerar o ritmo, mudar um pouquinho o repertório. Aprender a ler o público foi um grande aprendizado através da banda de rock. Muito bacana. Cláudio, no momento assim, profissional, quando tu entrou no mercado de trabalho, quais foram as tuas experiências? Eu comecei como auxiliar de almoxarifado na Universidade da Região da Campanha, Urcamp, a qual eu tenho muito orgulho. Um abraço aí para os nossos amigos lá de Bagé, Rio Grande do Sul, da Urcamp. E eu fui bolsista. Fui bolsista por 4 anos e meio como auxiliar de almoxarifado. Dali eu fui promovido a auxiliar administrativo e tive o meu primeiro emprego em 2001, de carteira registrada, assinada como instrutor de treinamento. Ali foi numa rede supermercadista lá do Rio Grande do Sul, onde eu dava muitos treinamentos, eu já estava concluindo ali a minha faculdade, e eu comecei a dar treinamentos de uma forma já mais profissional, mais contínua, dentro de uma metodologia a qual a empresa pedia naquele momento. Essas foram minhas primeiras experiências. Você, nessa época, estava estudando o quê? Estava fazendo alguma faculdade? Administração de empresas. Administração de empresas. Olha, então a gente tem algo em comum. Eu comecei a minha jornada, né? Enfim, comecei na administração e aí acabei indo para a área financeira, na especialização, área de marketing e vendas, também gestão de pessoas, e hoje a gente está fazendo no MIT inteligência artificial, que é algo que está muito in loco no momento, né? O que tu entende com a oratória? O que a gente pode utilizar a inteligência artificial para poder somar nessa tua jornada dentro de um comunicador, né, e orador como você? Rodrigo, não há um dia que eu não use a inteligência artificial no meu trabalho. Nenhum dia. Se você conseguisse, talvez domingo eu não utilize a inteligência artificial. Não há ninguém melhor para ajudar você a roteirizar conteúdos do que a inteligência artificial. Você consegue elaborar um roteiro com início, meio, fim, destaque. Ele sinaliza, quando a gente usa alguns mecanismos de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT ou outros que são gratuitos, tem outros muito bons, ele sinaliza até o tom da sua voz quando você tem que elevar, dê ênfase nisso, faça uma expressão facial para o vídeo. Ele é um excelente roteirizador. Então, para quem se comunica, para você que dá treinamentos, palestras, você que quer dar um treinamento para sua equipe, utilize ferramentas gratuitas como o ChatGPT, entre outras, independente de marcas, que você vai ganhar muito na sua roteirização. Ótimo, ótimo. Bela dica, né? A gente que acaba tendo que também se comunicar, qualquer tipo de cenário que incremente, né, a comunicação, eu acho que é de grande valia. Você falou então dessa jornada aí de infância e adolescência. Eu queria conhecer um pouquinho mais da onde é o teu berço, a tua família em si, pai, mãe, qual que era a profissão, o que eles desempenhavam lá em Bagé? Meu pai era pecuarista, gostava, né, de criação de gado e tudo mais. A minha mãe era a legítima dona de casa. Era aquela mulher à moda antiga, uma família mais conservadora. Eu brinco que eu aprendi primeiro a andar a cavalo para depois caminhar. Essa foi mais ou menos É bem tradicional lá no Rio Grande do Sul, né? Muito na tradicional. Região aí que ele acabou então crescendo e se desenvolvendo na fronteira, é bem nesse estirpe mesmo. E no caso da tua transição, e bom, começou na música, então isso acabava gerando muito a comunicação, tu acabou fazendo então na academia a administração, chegou a transcorrer alguma especialização nessa área? Sim. Eu fiz uma especialização em didática e metodologia do ensino superior porque eu queria dar aulas à noite, eu queria ser um professor universitário. Então, com essa especialização, veio o primeiro convite para dar aulas em um semestre na própria Urcamp, na Universidade da Região da Campanha, em Bagé. Eu fui um professor convidado para uma disciplina
E eu amei isso. Eu achei essa uma experiência fantástica. Aquilo fez o coração bater mais forte. E então surgiu uma oportunidade em Pelotas, que é uma cidade a 180 quilômetros de Bagé, mas com 330 mil habitantes, na época 3 vezes maior que Bagé. Tinha mais oportunidades, com 7 universidades lá em Pelotas. Se eu queria ser um professor universitário, eu tinha que ir para um centro desses. E comecei a dar aulas também em Pelotas à noite, tendo os primeiros contatos com empresas paulistas. Então eu fui contratado por uma empresa paulista em 2007, acabei trabalhando na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, e à noite eu dava aula numa faculdade chamada Faculdades Atlântico Sul, lá de Pelotas, que foi comprada pelo Grupo Anhanguera. E da onde era o Grupo Anhanguera? E que tipo de... Foi docente, então, de uma universidade. Que tipo de aula tu acabava desempenhando? Eu iniciei com teorias da administração, ou a antiga TGA, que era Teoria Geral da Administração. Taylor, Fayol, Weber. A gente vivenciou muito isso na faculdade. Peter Drucker, entre outros aí. E fui muito feliz nessa disciplina. Eu tinha uma forma de comunicação com os meus alunos que eu decodificava aquela teoria que era chata e eu trazia um conhecimento muito mais claro, muito mais factível, muito mais de mercado para eles, e isso ajudou muito. Mas eu passei por outras disciplinas, como gestão de pessoas, como marketing, entre outras disciplinas, e duas eu fui muito apaixonado. A teorias da administração eu me apaixonei por aquele conteúdo muito rico, e técnicas de negociação. Foram 10 anos dando aula em todas as noites. Isso foi uma escola muito grande para mim. Pois é, muito legal esse teu comentário, as técnicas de negociação. Como a gente vivencia muito o mercado, principalmente o mercado financeiro, a gente tem como livro de cabeceira as estratégias de negociação de Shell. E eu sempre disse, cara, que muita coisa que a gente acabou conquistando, muitas vezes em M&As, né, e tudo mais, se deu muito por esse conhecimento. Porque queira ou não queira, conhecimento é que nos traz ao caminho do sucesso, né? O que tu acaba pontuando dentro dessa tua jornada até então, dentro dos teus, quem sabe, 20 anos, que acabaram sendo pontos culminantes para poder aprender e se desenvolver cada vez mais na oratória? Eu aprendi que comunicar não é o que se diz, comunicar o que o outro entende. Nós temos livros maravilhosos. Se você pegar um livro de Peter Drucker, Jack Welch, Philip Kotler, William Ury, qualquer livro que você pegar em qualquer área, eles são muito ricos, com muito conteúdo. Mas veja, quem são os autores que mais seduzem o público? Aqueles que prendem alguém em um livro de 400 páginas e a pessoa não consegue sair dali. Eles escrevem de uma forma muito prática, a gente consegue visualizar as coisas acontecendo. E eu sempre tive como grande aprendizado que a oratória é um decodificador. Você fala, mas será que você comunica? Isso é uma questão que traz muito até no seu dia a dia. Quando você fala com seu filho, com a sua mãe, com a sua esposa, seja com quem você fala, com quem você se comunica, existe um objetivo ali, que é a compreensão, que é o entendimento. Então, fale de forma a conectar com as pessoas. Não queira falar de forma a parecer maior ou melhor. O seu objetivo deve ser a conexão. Ótimo. É o que eu sempre digo também, né? A comunicação não é o que a gente fala, mas sim é o que você entende. E eu acho que faz total sentido, né, nessa jornada, então, que tu acabou tendo todos esses aprendizados. Em que momento, especificamente, até me chamou a atenção logo que chegou, né, o Cláudio aqui no estúdio, que ele está na lapela com um PIN, né, do BNI. BNI, então, eu acho que até tu poderia transcorrer melhor sobre o BNI, que tu é o cara que pode realmente falar com bastante propriedade sobre eles. O BNI, Business Network International, é a maior comunidade empresarial do mundo de networking. São 77 países que contam com uma metodologia aí global já chancelada há 40 anos de fazer negócios. O BNI é um grupo de empresários que tem como missão ajudar empresários a aumentarem seus negócios. Eu conheço uma porção de pessoas que podem precisar do seu trabalho, da sua empresa. Você conhece uma porção de gente que pode precisar do meu trabalho, do meu negócio. E que tal a gente trocar essas figurinhas de forma metodológica, de forma mensurável, de forma periódica
e em uma rede presente em 77 países. Esse é o BNI. Perfeito. Sabe que o que me chamou a atenção quando eu conheci o BNI é justamente assim, há diversos tipos de clubes de networking no mercado, mas o BNI ele é totalmente estruturado e ele acaba tendo até formatos em software para poder fazer a geração efetiva do networking. Isso me chamou muito a atenção. Quando a gente acabou, né, então, criando essa conexão, eu acabei perguntando até para ele em qual momento ele acaba se encontrando, né, no BNI. E ele me respondeu que ele é, então, um dos franqueados, né, aqui dentro de São Paulo. O que tu já viu dentro do BNI, dentro dessa jornada de, não sei, quantos anos? Eu tô indo pro meu 10º ano no BNI. 10º ano. De conexões sendo geradas dentro desse projeto. Eu vi muita coisa boa acontecendo no BNI. E o BNI, ele traz um aprendizado da diversidade dessas conexões. Eu vejo gente que vende trufa a R$ 7,90 e que renova sua filiação com o BNI só com a receita das suas trufas. Eu vejo gente vendendo brownie a R$ 6,00 e eu vejo construtoras fazendo obras do Burger King faturando 5 milhões por cada obra. Uau. Na mesma sala, na mesma mesa, tomando o mesmo café, no mesmo local. Isso para mim não tem preço. Eu vejo pessoas da área de tecnologia da informação fazendo uma câmara técnica Brasil-Canadá, entendendo melhor como pode produzir um software. Ou com a Índia, como agora no dia 16 de agosto vamos receber aqui um bilionário indiano que está procurando empresas da construção civil do BNI em São Paulo. Ele também faz parte do BNI, só que lá na Índia. E essas conexões não têm preço. Ótimo. Eu vejo que assim, o BNI, até por estar em 77 países, acabam tendo conexões não só de cunho nacional, como essa que tu está relatando agora, né? A gente tem, então, participantes em 77 países que podem, muitas vezes, fazer jus a um networking que pode gerar muitos negócios. Desde muito novo, eu aprendi que o networking é tudo no mundo dos negócios. Agora, a oratória é fundamental. Voltando à tua área assim, de especialidade. Quando você acabou percebendo efetivamente que a tua jornada da oratória estava culminando em total sucesso. Tu estava transcendendo a tentativa e estava colocando em prática tudo que tu aprendeu no passado. Olha que interessante a tua pergunta, Rodrigo. Eu comecei dando palestras gratuitas em escolas. Em Bagé, com 17 anos, eu cursando administração. Quem daria vez para um palestrante de 17 anos que está cursando administração? Ninguém faria isso. E eu comecei a bater nas escolas pedindo para dar palestras para os jovens ali da escola. Ouvi ali uns 6 ou 7 nãos. Na 8ª tentativa eu dei a minha primeira palestra e isso começou a fluir, começou a ter uma fluência normal. Mas era normal para ti, com 17 anos, tu se apresentar em público? Não gerava nenhum tipo de medo, receio? Muitas vezes a gente escuta, né, de até pessoas assim relevantes no mercado artístico, que eles chegam ao palco e ainda sentem o friozinho na barriga, né? Eu sinto até hoje, eu brinco que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é ir em frente com medo e tudo. Vamos em frente. Eu fui palestrar há pouco aí numa conferência nacional e tinha um público de aproximadamente 500 pessoas e até uns 30 minutos antes da palestra eu estava com uma crise gastro bem grande, com náusea e tudo, estava bem, porque a adrenalina do palco, ela é gostosa. Eu assisti uma entrevista da Hortência do basquete e ela falou algo que eu me identifico muito. Ela disse assim: você acha que eu não tinha medo de enfrentar as americanas? Eu tinha medo de enfrentar as americanas num torneio de basquete, mas os campeões adoram sentir medo. E eu adoro sentir medo, porque se aquela oportunidade me coloca medo, eu vou me preparar muito mais para ela. Eu vou me preparar muito melhor. E eu percebi, respondendo bem a sua pergunta, o marco dessa história foi quando eu dei o meu primeiro treinamento remunerado para uma imobiliária lá em Bagé. Então, ali eu percebi que eu tinha um caminho. Ali eu percebi que dava para juntar aquilo que eu mais amo fazer com aquilo que o mundo precisa, com aquilo que eu posso pagar boletos também. E até pegando essa jornada aí, em que momento que tu sentiu que tu poderia
até muitas vezes valorar mais esse teu passe, né, de palestras, para te poder realmente daí construir um negócio em cima disso, de um negócio que realmente é um dom, né, que tu acabou adquirindo ao longo. Quando eu comecei a dar aulas na universidade, isso me trouxe um novo nível de contatos, um acesso diferente a uma rede que eu ainda não tinha acessado. E ali começaram alguns convites para palestras em semanas acadêmicas, que dali surgiram convites para convenções de empresa. E eu me recordo, a primeira convenção que eu palestrei foi de um distribuidor da Johnson & Johnson, lá em Joinville, a Disjoy, que é o maior distribuidor Johnson do estado de Santa Catarina, e eu fui contratado para ministrar uma palestra de vendas lá na convenção de vendas. Ali eu percebi que havia um mercado bem interessante, que a universidade me traria a ponte com esses contatos. Foi muito interessante. E esse pessoal que tu acabou, então, palestrando, tem alguma história, assim, especial que tu lembre de alunos que tu acabou vendo se desenvolver ao longo dessas palestras? Tem muitos alunos, muitos. Eu sempre cito o caso da Patrícia, que é uma pessoa que foi aluna minha de um curso de oratória. Ela era a típica pessoa que travava na frente do público e até mesmo chorava. Tamanho era esse pânico. E é óbvio, eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu recomendei que ela procurasse sim ajuda, mas através de roteiro, de método, dos meus treinamentos, ela começou a se desenvolver cada vez mais. Hoje ela é uma anfitriã profissional do Airbnb, palestra aí para empresários e investidores de imóveis, faz pitches de negócios. Hoje ela grava vídeos, é uma outra pessoa. E tem um aluno meu, que ele foi meu aluno lá em Pelotas, na faculdade de administração. Hoje ele é gestor do gabinete de um deputado lá em Porto Velho, em Rondônia, e ele exerce a função dele dando treinamento para colaboradores. Hoje ele não é mais aquele menino tímido, magrinho, cabeludo que entrou na sala de aula. Hoje ele já é um pai de família, hoje ele já sustenta a sua família a partir do seu conhecimento e da sua comunicação também. Isso para mim não tem preço. Total, né? Hoje tu tem o curso Comunicação de Alto Impacto, exato, correto? Essa comunicação de alto impacto, ela se refere para geração de negócios, para geração de... Qual é o nicho exato do curso? Né, que tu acaba... Eu costumo dizer, Rodrigo, que esse curso não ensina a falar, ele ensina a deixar a sua marca. Se você quer vender mais e melhor, ele é um curso interessante. Se você quer que a sua mensagem fixe na mente das pessoas, ele também é um curso interessante. Se você quer que os seus liderados captem um senso de urgência ou de importância de uma mensagem, ele também é um curso recomendado. Ou seja, ele é para quem quer deixar a sua marca por onde passa. Se isso é para vendas, ok, você vai deixar a sua marca vendendo. Se isso é para liderança, você será um líder para sempre marcado. E no storytelling, né, aplicado a negócios, o que tu acaba passando dentro dessa jornada de oratória? Eu passo que nada é mais sedutor do que contar boas histórias. Eu posso dizer para você que o meu curso é bom. Olha, o meu curso é bom, ele tem uma carga horária, ele tem uma metodologia, eu lancei um livro em 2013, apresentações extraordinárias, você vai achar isso fantástico. Ou eu posso dizer para você, sabe, Rodrigo, quando você me falou sobre esse medo de falar em público, você acabou de lembrar uma aluna que eu tive, que travava na frente do público e até chorava, não conseguia falar. E hoje ela palestra para investidores de imóveis. Você já imaginou a gente vencer o medo e parar num palco falando para investidores de imóveis? Contar essa história faz você prestar mais atenção. Inclusive, a sua cabeça sinalizou para mim que sim. Pois é. É justamente isso, né? A gente acaba aprovando porque realmente é um grande diferencial a comunicação, tanto para a vida pessoal quanto até mesmo para a vida profissional, e principalmente na vida profissional também. Você falou do livro, né, que você escreveu. Foi em que ano? 2013. 2013. O que é o principal foco do livro? Ele é um guia para você vender melhor suas ideias. Eu acredito que todo ser humano tem conhecimento, tem muitas ideias. A questão é, se a sua ideia é medíocre ou maravilhosa, a forma como você comunica é que vai dizer isso.
Então eu vejo pessoas fantásticas, com bons projetos, boas ideias, mas na hora de vender isso para investidores, na hora de vender essa ideia para uma equipe, olha, vamos mudar o horário da empresa, eu tenho que vender essa ideia para minha equipe. Na hora de vender essa ideia, as pessoas correm na esteira. Elas não saem do lugar, gastam muita energia, muito tempo, ficam tensas e o resultado é ruim. Então esse livro é um guia, um passo a passo para você vender melhor suas ideias. Ótima jornada aí de aprendizado, hein, pessoal? A comunicação e a liderança empática, no teu ponto de vista, aonde ela acaba conseguindo chegar e transbordar nos negócios? Ela transborda. A comunicação e a liderança, elas andam juntas. Líder que não se comunica não lidera, ele não tem sucesso. Ele pode ter um cargo e ele tem uma autoridade legal sobre aquelas pessoas, mas ele não tem autoridade moral com aquelas pessoas. As pessoas não admiram líderes que não sabem se comunicar, que se comunicam de uma forma precária. Veja bem, muitos líderes caem em modismos, como por exemplo, nossa equipe precisa ter o pensamento de dono. Eles não são donos. E eles não serão donos. Você não é uma SA, eles não têm chance de comprar ações, eles não são donos e não serão donos. Isso é uma frase muito vazia. Quando o líder ele é empático quando ele empata, quando ele se coloca no lugar daquela equipe e ele pensa, bom, eles não serão donos. Como eu faço eles entenderem a minha dor de dono sem ser dono? Então ele traz a clareza da comunicação. Ele abre o jogo para a equipe. Olha, nós estamos faturando menos, a nossa margem de lucro diminuiu, porque nós estamos com um problema de fluxo de caixa derivado de uma série de situações. Como a gente pode resolver isso junto? Vocês me ajudam nisso? Isso é trazer clareza, isso é empatar, isso é ser sincero, é trazer uma transparência não radical, mas uma transparência não violenta. As equipes gostam de saber a verdade. Até porque vira um deboche essa história de dizer, nossa, tem que ter pensamento de dono. Ele vira as costas, as pessoas dizem, como é que tu vai ter pensamento de dono se você nem sabe o que está acontecendo dentro da empresa, né? Então, eu acho que essa comunicação, ela tem que ser bastante clara e objetiva também. A gente fala isso por ser líder de várias empresas, né? Até te coloco, Cláudio, que a gente hoje, então, tem um grupo empresarial formado por várias empresas, tudo de cunho tecnológico e financeiro. É o Grupo Cash Company, que inicia-se com a Cash to Flow, foi a primeira aplicação que a gente construiu no mercado. A Cash to Pay foi uma empresa que a gente acabou recebendo até aporte financeiro de bancos, né, como o BS2. Fizemos M&A com um grande grupo empresarial, né, de tecnologia. E hoje culmina com a questão da Podcast. A Podcast, justamente, a gente está aqui fazendo um papel de comunicação ao meio empresarial. Comunicação pujante para que ele entenda exatamente quais são os caminhos do sucesso. O podcast é essa proposta para o público empreendedor. E volto a comunicar isso, né? Que a oratória faz parte desse sucesso. Em qualquer tipo de negócio, se tu não tiver uma boa oratória, uma boa comunicação com os teus líderes ou liderados, bom, é em vão, né, a jornada. Me coloque, assim, dentro do BNI, que tipo de empresas acabam tendo que acabam podendo colaborar com essa questão da comunicação e do entendimento do nosso ouvinte, né, telespectador? Dentro do BNI, nós temos empresas na área de gestão de pessoas, nós temos empresas que trabalham com treinamentos de liderança, nós temos o próprio Mastermind da Fundação Napoleon Hill, é membro do BNI, nós temos também palestrantes, treinadores, nós temos empresas especializadas em media training para ajudar as pessoas a falar melhor diante das câmeras, e todos eles convergem para preparar as pessoas para venderem melhor suas ideias. No BNI, vocês acabam trabalhando com Analytics ou com IA para poder acelerar todo esse processo?
Sim, hoje, do ano passado para cá, o BNI começou a investir fortemente em inteligência avançada, não só na inteligência artificial, mas na inteligência avançada. Hoje nós temos uma mensuração até de quantos convidados circularam por nossas reuniões nos últimos 12 meses, em qual região, o perfil desses convidados, o perfil dos nossos membros. Nós conseguimos hoje, através dos nossos aplicativos, por exemplo, mensurar quantas reuniões de negócio você fez nos últimos 6 meses, qual o resultado dessas reuniões, quanto você gerou, quanto você recebeu e qual o seu plano individual de metas que você precisa cumprir para atingir aquele resultado que você disse quando entrou. Isso hoje a gente consegue. Eu acredito isso ser a parte mais valorosa do sistema BNI, porque se tu consegue ter toda uma análise de dados em cima do que está transcorrendo de networking, bom, tu consegue mensurar se realmente está sendo valoroso ou não, até mesmo, né, essa linha de networking. Agora, indo um pouquinho, como a gente faz todo o caminho do sucesso e faz parte também do sucesso, tanto profissional e pessoal, a questão da família, né? Me conta um pouquinho mais. Você é casado, tem filhos? Como é que é essa... Eu sou casado com uma paulista, não tenho filhos ainda. Nós temos... os filhos são de 4 patas por enquanto. Nós temos aí uma cachorrinha e temos também alguns animais como vacas de estimação, gatos, entre outros aí. Tem uma chácara em São Roque em que frequentemente a gente vai e acaba tendo contato com esses animais. Isso para nós não é terapia, mas é terapêutico. Então tu não largou dessa pegada fronteiriça, né, de Bagé? Não. Eu saí de Bagé, mas Bagé não saiu de mim. Ti. Eu até postei alguns stories numa época aí, alguns vídeos ordenhando vaca, preparando o curral e tal. O pessoal se diverte bastante, mas é muito da minha infância isso. Com certeza. Eu acho que acaba criando até um apego emocional, né, de tu estar novamente no sítio, né, podendo visualizar o que tu tinha lá na infância, provavelmente. Teus pais, eles ainda estão em Bagé, vivem ainda, enfim? Meu pai é falecido desde 1997, minha mãe se mudou para o Balneário do Cassino, maior praia do mundo, lá em Rio Grande. Ela foi ter uma vida de aposentada na praia, então hoje ela vive por lá. Bacana demais. E qual que é a tua rotina atualmente? A tua rotina aqui dentro de São Paulo? Como tu vinha me falando, então faz anos, né, que você mora em São Paulo, vindo lá do Rio Grande do Sul, explorando essa cidade, né, cheia de arranha-céus. Como é que é hoje em dia a tua rotina? Eu tenho uma rotina, eu preservo algumas coisas interioranas. Por exemplo, desde 2011 eu jogo futebol com o mesmo grupo de amigos aqui em São Paulo, mantenho aquele futebol de domingo que eu tinha também lá no Rio Grande do Sul, eu mantenho aqui, eu faço academia, eu levanto cedo, vou para as reuniões de BNI, geralmente de terça a sexta são reuniões de BNI. Nos finais de semana eu gosto também de, além de fazer os meus exercícios físicos, ler, assistir filmes, passeios, viagens curtas. Perto de São Paulo tem muito destino muito interessante para a gente ir. Isso é um pouquinho da minha rotina, eu me acostumei com esse ritmo ligado no 220 volts aqui de São Paulo e eu não consigo mais ficar parado. Eu naturalmente sou inquieto, eu acho que São Paulo me acolheu bem por isso. Bem legal. Queria, finalizar nosso bate-papo deixando uma frase assim que pode ser marcante para o público que a gente está assistindo. Tu tem alguma frase que pode nos deixar? A comunicação e o networking te levam às salas que os diplomas não levam. Uau, muito bom. E outra, o que tu pode transcorrer sobre sorte, no teu entendimento? Eu acredito muito na sorte, sobretudo naquela que a gente constrói. Eu acredito que quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso com pessoas interessantes, mais sorte eu vou tendo nessa jornada. Eu li uma frase, Rodrigo, que eu nunca mais esqueci. Tome café com quem toma decisões. E era de alguém que falava em um artigo que se tivesse apenas R$100 no bolso, investiria em cafés estratégicos, com pessoas que ele acreditava que iam trazer algum conhecimento. E eu aposto muito nisso. Por isso, eu aposto na sorte, sobretudo construída, na sorte das relações que escolhemos, na sorte de quem a gente quer ter por perto. Aprendi há pouco que não somos a média das 5 pessoas ao nosso redor. Nós somos a soma das 5 pessoas ao redor. Aprendi com uma diretora do BNI, Adelaide Conduta, uma grande amiga, onde ela disse que nós não somos a média é mediano.
Nós somos a soma das 5 pessoas ao nosso redor. É nessa sorte que eu acredito. Muito legal. É o que eu também acredito, que sem trabalho, sem busca de conhecimento, a gente não adquire essa sorte, né? Que está sempre sendo divulgada. Bom, a podcast, então, é um oferecimento da Cash to Pay, né? Nosso meio de pagamento inovador, onde você, empresário, consegue vender muito mais sem riscos, sem risco algum. Bom, mais uma vez, Cláudio, eu te agradeço aí pela tua proposta de poder chegar aqui, marcar esse cafezinho para a gente poder construir, quem sabe, a soma, né, de um networking, né, como tu vinha comentando. Te agradeço. Se quiser deixar uma mensagem, fica muito à vontade. Eu convido aí os nossos ouvintes e todo o público que está aqui conosco para seguir aí o meu Instagram, @ClaudiaCostaOficial, e te parabenizo, Rodrigo, pela tua trajetória, mais um gaúcho peleador que saiu aí mundo afora conquistando. Eu te admiro por isso e fico muito feliz de ver um conterrâneo do Rio Grande do Sul para o mundo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado aí e vamos para o próximo episódio. Até mais.